O capitão Larry Rains estreitou os olhos enquanto olhava pela escotilha coberta de gelo do seu Colossus, a enorme máquina de guerra biomecânica, que emitia gemidos enquanto outra rajada de vento ártico batia em sua estrutura metálica. O visor digital mostrava menos 60 graus F. Apenas mais uma patrulha rotineira ao redor da base Omega 7, ou assim ele pensava. Controle, aqui é Rains. Nada a relatar, exceto que meu café congelou completamente. Ele tentou usar um tom de humor para combater o tédio esmagador após 15 anos na patrulha de gelo. Entendido, capitão. Tente não quebrar mais nenhuma caneca. Larry sorriu, lembrando-se do incidente da semana passada, quando acidentalmente quebrou seu termômetro favorito tentando descongelá-lo com o sistema de aquecimento auxiliar do Colossus. O sorriso desapareceu quando seus sensores detectaram uma anomalia. Espere um segundo. Ele ajustou o radar de penetração no solo. Estou captando algo sob o gelo. Não sei o que é. O pé do Colossus escorregou, enviando vibrações pela camada de gelo. O coração de Larry disparou quando a enorme máquina lutou para manter o equilíbrio. Tudo bem por aí, capitão? A voz do controle soou com preocupação. Larry estabilizou o Colossus, sua mente a mil. O protocolo exigia o relatório imediato de qualquer anomalia, mas algo em seu instinto o deteve. Só um terreno instável. Vou verificar a pé. Negativo, capitão. As temperaturas estão caindo. Larry desligou o comunicador. 15 anos seguindo ordens, observando o gelo, combatendo os freezers. Talvez estivesse finalmente perdendo a cabeça. A escotilha de saída do Colossus abriu com um som de vapor, permitindo a entrada de uma rajada de ar ártico que cortava seu traje térmico como facas. As botas de Larry afundaram na neve enquanto ele ativava as luzes embutidas no capacete. O feixe captou algo debaixo do gelo translúcido. Um brilho metálico, talvez? Não, era outra coisa. Ele ativou seu cortador de plasma, e o feixe quente começou a derreter camadas de gelo antigo. Minutos se passaram, estendendo-se por uma hora, enquanto ele cavava mais fundo, com o suor congelando dentro de seu traje, apesar do frio brutal. Finalmente, o gelo cedeu, revelando uma câmara. O fôlego de Larry ficou preso na garganta. Dentro de um sarcófago de cristal jazia uma mulher, mas não era uma mulher qualquer. Sua pele era de um azul profundo e hipnotizante, como o coração de uma geleira. Ela estava nua, sua forma perfeitamente preservada no gelo, com traços tão marcantes que pareciam esculpidos. Maçãs do rosto altas, lábios cheios, longos cílios descansando sobre as bochechas azuis. Humana, mas inegavelmente alienígena. O treinamento de Larry gritava para ele chamar reforços e ativar os protocolos de contenção. Mas ele se viu pegando o kit de descongelamento de emergência preso ao seu cinto. Eu devo estar maluco, murmurou, enquanto anexava os reguladores térmicos ao sarcófago. À medida que o gelo começava a derreter, ele não conseguia desviar o olhar de seu rosto. Seria ela uma freezer? Mas nunca tinham encontrado uma intacta, muito menos uma que parecesse tão humana. Quando os últimos cristais de gelo derreteram, Larry prendeu a respiração, com o dedo no gatilho de sua arma. Por um momento, nada aconteceu. Então, os olhos dela se abriram, revelando poços de prata líquida que pareciam perfurá-lo. Larry recuou, com a arma meio levantada. Seus lábios se entreabriram e, para sua surpresa, ela falou em inglês perfeito. Você não tem nada a temer de mim. Sua voz era melodiosa, com um sotaque que ele não conseguia identificar. Ela se levantou com graça, aparentemente despreocupada com sua nudez ou o frio cortante. Eu sou Sophie. Os joelhos de Larry quase fraquejaram. Ele estava preparado para um ataque, para gritos alienígenas, para qualquer coisa, exceto isso. Eu sou Larry, ele conseguiu dizer, tirando a camada externa de seu traje térmico e oferecendo a ela. E você vai congelar até a morte se não se cobrir. Um leve sorriso curvou os lábios azuis dela. Sua preocupação é tocante, mas desnecessária. O frio me é familiar. Mesmo assim, ela aceitou a peça de roupa, envolveu em si mesma e se levantou. Seus movimentos eram fluidos, quase hipnóticos. O que você é? Larry perguntou, arrependendo-se imediatamente da franqueza. Os olhos prateados de Sophie o estudaram com uma intensidade que o fez sentir-se como um espécime sob um microscópio. O que você acredita que eu sou? Larry engoliu em seco. Sinceramente, eu não sei. Mas considerando que estamos em guerra com alienígenas que controlam o gelo. Ah, os freezers, como vocês os chamam, ela sentiu, dando um passo à frente. Larry lutou contra o impulso de recuar. E, no entanto, você escolheu me despertar em vez de me destruir. Por quê? A pergunta o pegou de surpresa.
Porque ele havia quebrado o protocolo. 15 anos de adesão rígida às regras e ele jogou tudo fora. Por quê? Porque ela era linda? Porque ele estava sozinho? Ou porque alguma parte dele estava desesperada por algo, qualquer coisa, que quebrasse a monotonia interminável de gelo e frio? Acho que estou cansado de atirar primeiro e perguntar depois, ele finalmente respondeu. O riso de Sophie soava como cristais de gelo tilintando. Uma filosofia perigosa em tempos de guerra, não acha? Antes que Larry pudesse responder, seu comunicador criptou. Capitão Rains, relate imediatamente. Estamos detectando flutuações térmicas em seu setor. Larry praguejou baixinho. Ele olhou para Sophie, com a mente correndo. Se ele a relatasse, ela seria dissecada em um laboratório em poucas horas. Se ele não o fizesse... Seus colegas parecem preocupados, Sophie observou, com a cabeça levemente inclinada. O que vai dizer a eles? Larry tomou sua decisão, rezando para que não fosse a última. Isso depende. Você vai tentar me matar se eu te ajudar? Os olhos prateados dela brilharam com algo que poderia ser diversão. Se eu quisesse você morto, Larry Rains, não. Estaríamos tendo esta conversa. De algum jeito, isso não é tão reconfortante quanto você imagina, ele disse, já se movendo em direção ao Colossus e gesticulando para que ela o seguisse. Vamos te levar para um lugar quente antes que nós dois congelemos. Bem, antes que eu congele, pelo menos. Enquanto subiam para a cabine, a mão de Sophie roçou seu braço. Apesar do frio, o toque dela enviou uma descarga de eletricidade por seu corpo. Obrigada, Larry. Ela disse suavemente por escolher perguntas em vez de tiros. Larry tentou ignorar a forma como seu coração disparava com a proximidade dela no espaço confinado. Sim, bem, vamos torcer para que eu não me arrependa. Ou você sabe, não viva para me arrepender. Enquanto o Colossus se dirigia de volta à base, Larry não conseguia se livrar da sensação de que sua vida acabava de mudar irrevogavelmente. Ele só não sabia se para melhor ou pior. Tudo o que sabia era que a mulher de pele azul e olhos prateados havia despertado algo nele que estava congelado há muito tempo. E por mais assustador que fosse, parte dele mal podia esperar para ver o que mais iria descongelar a seguir. O boato na Omega 7 circulava mais rápido do que seus sistemas de aquecimento. Dentro de dias após o retorno de Larry com sua passageira de pele azul, cada corredor fervilhava de especulações. Sophie fora acomodada na ala médica, oficialmente para observação, mas todos sabiam que era, na verdade, contenção. A Dra. Helena Kang, a chefe médica da base, encurralou Larry no refeitório. Dias após o incidente, Helena confrontou Larry. Quer me explicar por que minha enfermaria agora abriga um alienígena que faz metade da minha equipe andar esbarrando nas paredes? Larry cutucava seus ovos reconstituídos. Ela não é perigosa, Helena. Ah, não? Então por que o Coronel Richards colocou 4 guardas armados na porta dela? Helena se inclinou, abaixando a voz. E por que ela pede por você? Somente por você. O garfo de Larry parou a meio caminho da boca. Ela pede por mim? Helena revirou os olhos. Não se faça de surpreso, herói. Você foi quem a encontrou. Mas ouça, ela continuou com a expressão séria. Tenha cuidado. O jeito que ela te olha não é natural. Larry lembrou dos olhos prateados que pareciam enxergar através dele. Nada nessa situação é natural. Mais tarde, Larry estava diante do quarto de Sophie, acenando para os guardas, que já estavam acostumados com suas visitas frequentes. Lá dentro, ela estava sentada na cama, de pernas cruzadas, vestindo um uniforme padrão que, de algum modo, parecia exótico contra sua pele azul. O médico de olhos gentis me visitou novamente hoje, Sophie disse, sem levantar os olhos. Fez muitas perguntas sobre minha fisiologia. Helena só está fazendo o trabalho dela. Larry encostou na parede, tentando parecer despreocupado. Mas ouvi dizer que você anda pedindo por mim. Dessa vez ela olhou para cima e Larry sentiu aquele choque familiar. Isso te surpreende? Você é o único aqui que não me trata como uma aberração ou uma ameaça. Você não é uma ameaça, quero dizer. Sophie se levantou em um movimento fluido, diminuindo a distância entre eles. Ele podia sentir o cheiro dela, um aroma nítido, como o ar de inverno. O que você acha, Larry Rains? Eu acho que você é perigosa, mas não do jeito que eles pensam. Os lábios dela se curvaram em um sorriso. Ah, e como sou perigosa! O coração de Larry batia acelerado. Você me faz questionar tudo. Isso é tão terrível assim? Ela tocou seu braço, e mesmo através da frieza de seu toque, parecia que deixava trilhas de fogo. Antes que ele pudesse responder, os alarmes soaram por toda a base.
Ataque dos Freezers. O intercomunicador chiou. Todos os pilotos para as baias do Colossus imediatamente. Larry endireitou-se, em conflito entre o dever e a relutância. Sophie deu um passo para trás, algo brilhou em seus olhos prateados. Vá, seja o herói deles. Ele hesitou na porta. Ainda não terminamos essa conversa. O sorriso dela era enigmático. Mal começamos. A batalha foi brutal. 3 Freezers haviam rompido o perímetro, suas formas cristalinas distorcendo a paisagem em fractais de gelo. O Colossus de Larry movia-se com precisão, mas sua mente continuava voltando à mulher na enfermaria. As celebrações após a vitória foram contidas. Eles haviam vencido, mas perderam 2 pilotos. Larry pulou a sessão de instruções e foi direto para a ala médica, encontrando o quarto de Sophie vazio. Ela está no deck de observação, Helena disse, aparecendo ao seu lado. Assistiu a toda a batalha de lá, sem dizer uma palavra. Larry a encontrou pressionada contra as janelas reforçadas, olhando para o céu iluminado pela aurora. Lindo, não é? Ela disse, sem se virar. A forma como suas máquinas dançam com eles. A maioria das pessoas não chamaria isso de dança. Agora ela se virou, e o fôlego de Larry ficou preso ao ver a luz etérea refletida na pele azul dela, que parecia brilhar com sua própria luminescência. O que você chamaria então? Sobrevivência. Sophie se aproximou, seus pés descalços silenciosos no chão metálico. Fale-me sobre o calor, Larry. Calor de verdade, não esses aquecedores artificiais com os quais vocês se cercam. O pedido pegou de surpresa. O que você quer saber? Tudo. Seu dedo traçou um padrão em seu peito, logo acima do coração. Como é se sentir naturalmente aquecido, não temer o frio? Larry pegou a mão dela, surpreso ao sentir um leve tremor. Talvez eu possa te mostrar, em vez de explicar. As palavras ficaram no ar, carregadas de uma possibilidade. Os olhos prateados de Sophie buscaram seu rosto. Mostre-me, ela sussurrou. Larry a puxou para mais perto, uma mão segurando seu rosto. A pele dela era fria ao toque, como mármore na sombra. Quando seus lábios se encontraram foi como beijar o vento, o próprio inverno. Um choque de frio que rapidamente floresceu em calor. Sophie arfou contra a boca dele, seus dedos apertando seus ombros. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Sophie encostou a testa em seu peito. Agora eu entendo, ela murmurou. Por que vocês lutam tanto por este mundo? Os braços de Larry se apertaram em volta dela. Sophie, o que você é realmente? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que não iria responder. Eu sou o que seu povo teme, e muito mais. Os Freezers não são o que vocês pensam. Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele. E eu também não. Antes que Larry pudesse perguntar mais, a porta do deck de observação se abriu. O coronel Richards estava lá, flanqueado por guardas armados. Capitão Rains, afaste-se do ativo. Sophie não se moveu, mas Larry sentiu seu corpo enrijecer. Coronel, isso não é. Estamos monitorando os sinais dela, capitão. Durante o ataque, a temperatura do núcleo dela caiu, igualando a dos Freezers. Ela é uma deles. Larry manteve o braço ao redor de Sophie. Senhor, se ela fosse uma ameaça, já teve muitas chances. Isso é uma ordem, capitão. Ou esqueceu de que lado está? O riso de Sophie era como o som de gelo quebrando. Lados? É isso que você acha que isso é? Os guardas levantaram suas armas. A mente de Larry corria. 15 anos de serviço, de lealdade, versus essa mulher impossível, que tinha o gosto do inverno e o fazia questionar tudo. Larry, a voz de Sophie era suave. Está tudo bem. Ela se afastou dele, levantando as mãos. À medida que o fazia, a temperatura no quarto despencou. Geada se espalhou pelas janelas e as respirações dos guardas saíram em nuvens brancas. Eu não sou sua inimiga, ela disse, sua pele começando a brilhar com aquela luz interna estranha, mas também não sou sua prisioneira. A última coisa que Larry viu antes do caos foi o sorriso de Sophie, triste e cheio de promessas não cumpridas. Quando os alarmes soaram e o gelo estalou, ele percebeu que tinha razão o tempo todo. Ela era a coisa mais perigosa que já havia encontrado, e ele já estava envolvido demais para se importar. O caos se instaurou no deck de observação enquanto cristais de gelo se formavam no ar ao redor de Sophie. As armas dos guardas congelaram e se quebraram ao atingir o chão. O coronel Richards sacou sua pistola, mas Larry foi mais rápido, se colocando entre ele e Sophie. Baixe a arma, capitão, Richards ordenou. Isso é uma ordem. Não posso fazer isso, senhor. A voz de Larry estava firme, apesar do coração acelerado. Precisamos ouvi-la.
A mão de Sophie tocou seu ombro, gelada mesmo através do uniforme. É hora de eles saberem a verdade, Larry. Toda a verdade. As horas seguintes foram um turbilhão de protocolos de contenção, discussões acaloradas e confrontos tensos. Eventualmente, Sophie foi levada para uma sala de conferências, cercada pelos oficiais de alta patente da base por poder de fogo suficiente para destruir uma pequena cidade. Larry ficou ao lado dela, ignorando os olhares acusadores de seus colegas. Comece a falar, o General Hawthorne exigiu. O que você é? Os olhos prateados de Sophie varreram a sala. Sou uma guardiã, a última da minha espécie. Guardião de quê? Alguém perguntou. Do equilíbrio, da sobrevivência. Ela gesticulou em direção ao deserto gelado lá fora. Seu povo vê os Freezers como inimigos, invasores, mas eles são protetores, assim como eu. Rostos ao redor da sala exibiam ceticismo, medo e raiva. Ele mesmo já havia demonstrado essas expressões há não muito tempo. Protetores? Richard zombou. Eles já mataram milhares. A fim de salvar bilhões, a voz de Sophie trazia um toque de tristeza. Seu mundo está aquecendo muito mais rápido do que imaginam. Já vimos isso acontecer em inúmeros planetas. O calor começa de forma lenta, mas depois cresce de forma exponencial. Os oceanos fervem, a atmosfera se desfaz e civilizações inteiras são consumidas por sua própria ambição. Ela fez um gesto com a mão e uma imagem holográfica de um planeta semelhante à Terra, verde e azul, apareceu, mudando gradualmente para vermelho e depois preto. Este era meu lar. Achávamos que podíamos controlar o calor, mas estávamos errados. A sala ficou em silêncio enquanto a gravidade das palavras dela se assentava. Larry foi o primeiro a quebrar o silêncio. Os Freezers. Eles estão tentando resfriar o planeta. Sophie assentiu. Uma medida desesperada, mas necessária. Sua revolução industrial, a queima de combustíveis fósseis, a busca incessante por calor e energia, estão matando o planeta. Não podíamos simplesmente observar mais uma civilização ser destruída. O general Hawthorne se inclinou para a frente. Por que não nos disseram isso antes? Vocês teriam escutado. A risada de Sophie era amarga. Mal aceitam minha presença aqui, quanto mais a verdade que trago. De repente, alarmes ecoaram por toda a base. Um tenente rompeu na sala. Múltiplas assinaturas de Freezer, senhor. É o maior enxame que já vimos. A sala explodiu em ação. Sophie agarrou o braço de Larry. Venha comigo, por favor. Ele não hesitou. Eles correram pelos corredores em meio ao caos, alarmes soando e o pessoal se dirigindo para suas posições de combate. Sophie os conduziu até a Baía dos Colossos, seus pés descalços não fazendo som no piso metálico. O que você vai fazer? Larry perguntou enquanto ela se aproximava de sua máquina. Acabar com esta guerra. Ela respondeu, tocando o colosso, fazendo o gelo se espalhar a partir de seu toque. Mas eu preciso da sua ajuda. Larry olhou para ela, criatura impossível e bela que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. O que você precisa? De sua confiança e do seu calor. Eles entraram juntos no cockpit, os corpos apertados no pequeno espaço. O corpo frio de Sophie pressionado contra o dele, enquanto Larry ligava os sistemas. Ela colocou as mãos sobre as dele nos controles. Os Freezers vieram me levar para casa, ela disse suavemente. Mas antes, precisamos mostrar a verdade ao seu povo. Larry assentiu e avançou com o colosso, que saiu da baía para um mundo tomado por tempestades de gelo. Freezers enchiam o céu, suas formas cristalinas captando o brilho das auroras. A pele de Sophie começou a brilhar, pulsando com aquela estranha luz interior. O sistema de comunicação do colosso se ativou, transmitindo em todas as frequências. Povo da Terra, a voz de Sophie ecoou, amplificada pelos alto-falantes. Olhem e entendam. O céu se iluminou com imagens. A Terra como era, e como se tornaria. Cidades submersas por mares em ascensão, continentes transformados em desertos, a atmosfera se consumindo. Depois uma nova visão. Um mundo em equilíbrio, onde o gelo e o calor existiam em harmonia. A escolha é de vocês, Sophie continuou. Mas saibam que o frio que temem não é seu inimigo, e sim sua salvação. Tiros de armas iluminaram o céu, enquanto outras unidades de colossos enfrentavam os Freezers. O rádio de Larry crepitava com ordens para voltar à base. Ele ignorou todas. Sophie se virou para ele, seus olhos prateados cheios de uma emoção que ele não conseguia definir. Obrigada, Larry Rains, por me ensinar que nem todo calor queima. Ele a puxou para perto, sentindo o choque entre o calor e o frio. E obrigado por me mostrar que algumas coisas valem a pena congelar por. O beijo deles foi como uma supernova ao contrário.
Uma explosão de frio que, de alguma forma, queimava mais do que qualquer chama. Quando se separaram, a pele de Sophie estava mais brilhante do que nunca. É hora, ela sussurrou. Os freezers o cercaram, formando uma cúpula de gelo ao redor do colosso. Sophie estava etérea e bela na luz suave do cockpit. O que acontece agora? Larry perguntou, já sabendo a resposta. Agora eu volto para casa, e você se tornará a ponte entre nossos povos. Ela tocou seu rosto uma última vez, seus dedos deixando trilhas de gelo em sua pele. Ensinei-lhe a valorizar o frio. E você aprendeu a amar o calor, ele respondeu, a voz rouca pela emoção. O último beijo de Sophie foi breve, mas parecia eterno, um momento de equilíbrio perfeito entre calor e gelo. Então ela se foi, absorvida pela estrutura cristalina do freezer mais próximo. A guerra não terminou com uma explosão, mas com uma revelação. Os líderes militares da Terra, confrontados com evidências incontestáveis do destino de seu planeta, finalmente ouviram. Os freezers permaneceram, não mais como inimigos, mas como guardiões, ajudando a restaurar o equilíbrio que a humanidade havia rompido. Larry continuou pilotando seu colosso, agora trabalhando ao lado dos seres que antes combatia. Em noites tranquilas, quando a aurora pintava o céu em tons de verde e roxo, ele subia até o deck de observação e pressionava sua mão contra o vidro frio. Às vezes, ele jurava sentir uma resposta do outro lado, e seu coração se aquecia com a certeza de que o verdadeiro calor nada tinha a ver com temperatura. E se os outros pilotos notassem que seus aposentos eram sempre um pouco mais frios que o resto da base, eram gentis o suficiente para não comentar. Afinal, algumas lições valiam a pena congelar por. Vale a pena ser previsível por você, ele disse, levantando-se. Ela se aproximou, sua mão fria acariciando seu rosto. Onde antes o toque gelado era um choque, agora parecia como voltar para casa. Você ficou grisalho nas têmporas, ela comentou, passando os dedos pelo cabelo dele. Isso acontece quando se passa os dias negociando entre humanos e seres de gelo. Ele brincou. A risada dela continuava a mesma, parecendo o som de gelo quebrando, mas com um toque de calor. E ainda assim, você não trocaria isso por nada. Eles caminharam pelo Palácio de Cristal, os passos ecoando pelos vastos espaços geométricos. Outros freezers deslizavam ao redor, reconhecendo Larry com o que ele havia aprendido a identificar como respeito. 5 anos atrás, a ideia de caminhar casualmente entre eles seria impensável, mas agora era apenas mais uma terça-feira. Os reguladores térmicos estão funcionando, Larry informou ao chegarem ao lugar de sempre, uma janela com vista para os campos de gelo intermináveis. As temperaturas globais estabilizaram. Helena acha que poderemos ver alguma recuperação das calotas polares no próximo ano. Sophie assentiu, pensativa. Seu povo se adaptou mais rápido do que esperávamos. Embora eu suspeite que ter um piloto teimoso como embaixador ajudou. Larry riu. Você quer dizer o piloto que ameaçou colidir seu colosso no centro de comando se eles não escutassem a Dama do Gelo? Não faço ideia de quem seja. Sophie se virou totalmente para ele, seu rosto ficando sério. Você já se arrependeu? De ter escolhido essa vida? De ter me escolhido? Era uma conversa antiga, uma que eles tinham toda vez que se encontravam. A resposta de Larry sempre era a mesma, mas desta vez ele decidiu mostrar em vez de falar. Ele a puxou para perto e a beijou. O choque familiar entre o frio e o calor ainda acelerava seu coração, mesmo depois de todo esse tempo. Quando se separaram, a pele de Sophie brilhava levemente, um sinal que ele aprendeu a reconhecer como uma profunda emoção. Imagino que ainda seja um não, ela murmurou. Sempre será. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a aurora dançar no céu. Finalmente, Sophie quebrou o silêncio. O conselho tem discutido algo sobre o futuro das relações entre humanos e freezers. Larry arqueou uma sobrancelha. Devo me preocupar? Eles acham que é hora de estabelecer algo mais permanente, uma espécie de embaixada, com equipes fixas e laços permanentes. O coração de Larry disparou. Você está sugerindo o que acho que está sugerindo? O brilho de Sophie intensificou-se levemente. Você se interessaria em mudar de endereço, Capitão Ranks? Algo um pouco mais frio que seus aposentos atuais? Larry fingiu ponderar. Não sei. A cafeteria da base faz um ótimo bolo de carne às quintas-feiras. Ela deu-lhe um soco de leve no braço, deixando um pequeno padrão de geada em sua manga. Estou tentando te fazer uma proposta, homem impossível. Proposta de quê exatamente? Ele não conseguia conter o sorriso. Sophie respirou fundo, mesmo que tecnicamente não precisasse.
Uma vida juntos aqui como a primeira verdadeira ponte entre nossos povos. Ela gesticulou ao redor. Não será fácil. Você precisará de modificações para sobreviver ao frio. Haverá desafios que nem sequer previmos ainda, mas... Sim. Larry interrompeu. Ela piscou. Eu ainda nem terminei de listar os problemas potenciais. Não importa. Sim. Você nem vai pensar sobre isso. Larry a puxou para mais perto, encostando sua testa na dela. Sophie, eu tenho pensado nisso por 5 anos. Toda vez que vejo você partir, toda vez que tenho que esperar pelo próximo solstício para te ver de novo. Sim. 1000 vezes sim. O brilho de Sophie era quase ofuscante agora. Cristais de gelo formando-se ao redor deles como poeira de diamante. Você sabe que isso significa que terá uma esposa literalmente gelada pelo resto da vida, certo? Perfeito. Sempre fui muito impulsivo de qualquer forma. Enquanto selavam o acordo com mais um beijo, Larry não pôde deixar de se maravilhar com os rumos inesperados da vida. 5 anos atrás, ele era um soldado solitário em uma guerra interminável. Agora estava prestes a se tornar o primeiro embaixador humano dos Freezers, casado com uma mulher feita de gelo vivo. O frio não o incomodava mais. Ele havia aprendido que o maior calor muitas vezes vinha dos lugares mais inesperados. E enquanto a aurora pintava o céu com tons de verde e roxo, Larry Rains segurava seu futuro nos braços e sabia que algumas coisas valiam a pena congelar por. No fim, o verdadeiro calor não tem nada a ver com temperatura. Talvez todos os nossos conflitos se resumam a diferenças de temperatura, não apenas no sentido físico, como o que Larry e Sophie superaram, mas nas temperaturas de nossos corações, mentes e convicções. Temos medo do que parece muito frio ou muito quente em relação a essa zona de conforto, esquecendo que a própria natureza prospera no equilíbrio, não nos extremos. A jornada de Larry não foi apenas sobre abraçar o frio. Foi sobre entender que nossas ideias preconcebidas muitas vezes nos congelam mais do que qualquer gelo. Construímos muros de certezas ao nosso redor, fortalezas confortáveis de nós contra eles, sem perceber que às vezes aquilo contra o qual estamos lutando pode ser o que nos salvará. Às vezes o ato mais corajoso é permitir que nossas certezas derretam um pouco, deixar que alguém diferente, talvez radicalmente diferente, toque nossos corações e mude nossas mentes. Isso é assustador, esse derretimento das nossas certezas, mas sem ele, permanecemos congelados, sem crescer, sem mudar, sem realmente viver. É no espaço entre o quente e o frio, entre o conhecemos e o que tememos, entre o dever e o amor, que as histórias mais interessantes se desenrolam. É onde descobrimos quem realmente somos. E às vezes, se tivermos muita sorte, descobrimos que o maior calor pode vir dos lugares mais frios. Tudo o que precisamos fazer é ser corajosos o suficiente para estender a mão e tocá-lo.